Boa noite, amigos, em mais um dia confuso na história do Esporte Clube Internacional. Obviamente que não é isso que nós vamos debater, mas nós vamos debater o que pode indicar que o Inter venha a ser menos confusão no futuro, que seja mais realização, mais conquistas, mais organização e, em alguns aspectos, com todo respeito ao torcedor colorado, a quem está no comando, eu ia dizer uma outra palavra, vamos dizer, mais clareza. Eu ia dizer uma outra palavra, mas vontade é uma coisa que dá e passa. Então, passou no meio do caminho, graças a Deus, porque senão eu ia me incomodar. Mas nós vamos debater aqui o futuro político do Internacional. Eu sei que são 9 chapas. Eu sei que todas deveriam estar representadas aqui. A 1 e a 2 tem mais espaço em rádio e televisão, por óbvio. Porque quando vai se votar, por mais que se instrua o eleitor, o torcedor do Internacional, do Grêmio, ele acaba ficando meio que condicionado. Ah, mas eu já voto num, já voto no outro. Não é assim. Não é assim. Você vai votar no melhor, dentro de uma coisa que você estudou, porque você é torcedor responsável, porque você é sócio preocupado com o Internacional. Então, a bem de esclarecer, a gente trata de colocar em evidência, né, aqueles que têm menos oportunidades. 5 e 6, confesso, ficou muito assim, plural. Não que isso seja ruim, é bom. Há pouco estava falando fora do ar aqui com o Keller Kloss. 5 e 6, eu vou me recuperar um dia aqui na sequência dos fatos. Tomara que consigam também os 15%, não sei, o eleitor é que vai dizer, não sou eu. E a chapa 7, ela é espelhada em várias chapas, então ficou né? E não teria como trazer todos aqui. E a chapa 7, já houve denúncias à comissão eleitoral, por uso indevido da máquina, porque fez uso de alguns artifícios, por estar ainda no poder. Então já está fazendo o seu trabalho aí junto aos sócios, de uma maneira ou de outra. Eu não sou da comissão eleitoral. Mas por que 4 chapas e não 9 e não 5? Expliquei já. 1 e 2, por óbvio, 7, 5 e 6. Sobraram 4 de ótimo trabalho já feito nos bastidores, de gente que se tornou importante na história do Internacional, na labuta do dia a dia, na presença na arquibancada, enfim, nos enfrentamentos com as dificuldades que o Internacional está criando para si só. Depois de chegar nos píncaros, o Internacional hoje está assim, ó, por cair para a 2ª divisão e agora denunciado por uma possibilidade de fraude num documento na página 174 do processo que ele intermove contra o Vitória da Bahia e pedia que fosse encaminhado para apreciação do STJD. Pois quem foi parar no STJD agora foi o Inter, por denúncia da CBF, que é sorrateira, né? Nós sabemos. Isso é para encurralar o Internacional, é para deixar o Internacional assustado. Daqui a pouco os advogados que estão aqui podem falar sobre isso também. E o Inter vai ter que agora, não só tentar reverter a situação de não ter ido o processo para o STJD e ainda se explicar se fez alguma coisa errada e responder por isso. Aí, antes de vir para cá, a gente estava estudando o CBJD e ligando para advogados, por isso já saí meio atrasado lá da Bandeirantes, se chegou à conclusão, pelas mais diversas opiniões, de que responde a pessoa, não responde o clube. Por quê? Muita gente já estava especulando a possibilidade do Inter ir para C. Eu não vou dizer que sejam terroristas e tal, cada um interpreta da sua forma. Já teve time que caiu para a Série C por entrar na Justiça Comum direto antes de esgotar as instâncias normais, que foi o Coritiba, né? Então, pelo precedente do Coritiba, se deduz rapidamente. O Fluminense não, o Fluminense parece que caiu no campo e foi assim. Mas eu fiz toda essa introdução para dizer o seguinte: as coisas têm que mudar. Se vai mudar com peças que já estavam lá, não sei. Se vai mudar com novas peças, não sei. Você, sócio do Internacional, é que vai dizer. Eu vou fazer os destaques iniciais bem rapidinho, para depois não interromper os ilustres convidados. Mas antes vou apresentá-los. Keller Kloss, nós fizemos aqui a ordem, aqui por sugestão do Lund, né, das chapas, até para você ir mentalizando. Keller Kloss é do sócio deliberativo, representando a chapa 3. Tudo bem, Keller?
Tudo bem, Rec? Tudo bem aos demais companheiros debatedores? Meu boa noite também aos telespectadores. Luiz Portinho representando a chapa 4, que é do povo do clube, que na eleição proporcional concorre sozinho. Estamos concorrendo sozinho aí, chapa 4, povo do clube. Boa noite aí para esses ilustres colorados aí. Luciano Davi concorre pelo I9, que é o movimento que ele fundou. Depois, você era antes do Intergrande. Sim. Saiu do Intergrande, fundou o I9 e agora se juntou o Coração Colorado também. É isso, né, Luciano Davi? Que passa a ser... Bom, boa noite a todos os colegas de bancada, Rec, Portinho, Keller Kloss, Jurgen. Prazer enorme estar participando desse evento aqui com você, desse debate. Na realidade, eu saí do Internacional em 2012, frustrado com o fato de não poder implementar como nós gostaríamos um conselho de gestão dentro do Internacional. E vamos deixar para debater durante o percurso aí da... Mas esses são os seus dois movimentos. Não, hoje, na verdade, o Coração Colorado não existe mais. O Coração Colorado hoje é I9 Inter. Sim, mas só para fazer a... ele é I9 Inter, ele é I9 Inter e nós também somos uma chapa pura. E o Acorda Conselho é a chapa 10. Não tem a chapa 8, o 9 porque escolheu lá atrás e confirmou também para essa eleição, ficou como 9, 9, 10 virou o Acorda Conselho, né, para não ficar com a 8 e tal. Bom, Jurgen, boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite aos colegas. Gustavo Jurgen. De programa, boa noite aos telespectadores. Prazer estar aqui. Gustavo Jurgen, que é filho do Sérgio Jurgen. Exatamente. Que tem a mesma vertente política. Lá Sim. a família anda unida. Conselheiro pelo mesmo grupo. Então, os dois são conselheiros. Sim. Os dois são conselheiros. Quem é que renova aqui? Eu renovo, Rec. Eu estou renovando nessa eleição. Quer dizer, tem que fazer 15%. 15%, isso demonstra a convicção no projeto, porque seria muito confortável, depois de muitos anos de trabalho no clube, aderir a qualquer chapa que tivesse grande possibilidade. Mas como eu também chegou a um determinado ponto que comecei a desacreditar e entendi que o ciclo estava fechando e acho que a decisão não, mas esta convicção, ela se mostra hoje acertada, de tantos desarranjos que vem o Internacional nos últimos 2 anos, parece que realmente aquela convicção que eu tinha estava correta. Ou seja, estava na hora de nós trocarmos o rumo do clube e também de não fazer mais aquele tipo de política que vinha sendo feito no clube. Então, de lá, com outros companheiros que, num determinado momento, chegamos a dar sustentação a gestão do Giovanni Luigi, então nós fundamos um movimento com digamos assim, um projeto próprio para o conselho, né, e também para a administração do clube. Bom, já que o Keller fez uma manifestação inicial, vamos deixar um minutinho para cada um fazer a sua manifestação inicial. Por que tem que mudar, Luiz Portinho? Por que tem que votar na chapa 4? Olha, eu acho que porque tem que mudar é meio evidente pelo que a gente está vendo aí, né, Rec? Mas só repetindo aqui, chapa... é 3, 4, 9 e 10, para você ir mentalizando em casa. A chapa 4, aí, o povo do clube, ele é um movimento orgânico que foi fundado há 4 anos e a gente já tem 4 anos de trabalho aí. E a bandeira central é contra a elitização do futebol, né? Pela popularização, pela volta daquele torcedor de raiz ao estádio, do antigo coreano, né? A gente quer trazer esse torcedor de volta. O povo do clube tem várias propostas nesse sentido que foram apresentadas para a última direção e no conselho também. Nós somos totalmente favoráveis ao fim da cláusula de barreira. Fizemos a proposta no Conselho na última gestão e fomos vencidos no Conselho, né? A nossa bandeira é o nosso clube sem barreiras, a gente quer que termine a barreira dos 15% e nós queremos que o sócio tenha o direito de votar no pátio para presidente também. Então, por aí, as nossas bandeiras circulam por aí, nessa questão de não elitização e pela volta do sócio, aquele sócio de raiz, né? O coreano, aquele cara que está afastado hoje do Beira-Rio. Luciano Davi. Bom, o I9 Inter sempre pregou, desde a sua fundação, a questão da profissionalização do Internacional em todas as áreas. E tanto que brigou por isso dentro do Conselho do Inter, quando na última eleição fizemos 25 conselheiros. Nós brigamos por isso participando da Comissão de Reforma do Estatuto.
Quando você é minoria num conselho deliberativo, onde a atual situação tem quase 200 conselheiros defendendo a sua causa, fica difícil tu conseguir implementar tudo o que tu deseja, ou que os opositores desejam, né? Mas eu acho que o Internacional, em função dessa reforma estatutária que fez e que implementou esse novo Conselho de Gestão, já fez uma mudança bastante interessante, a passos largos para o Internacional. Cabe ressaltar que o próximo presidente do Internacional, que vai participar deste Conselho de Gestão com mais 4 pessoas, vai ter o compromisso de implementar este Conselho de Gestão, e nós do Nova Inter, dentro do Conselho, vamos querer fiscalizar essa implementação. Ela já começou um tanto quanto errada. Na realidade, nós fomos voto vencido também dentro do Conselho, quando nós queríamos que 5 candidatos fossem eleitos e não 3 eleitos e 2 convidados. Mas como nós éramos minoria aqui, aí eu posso acrescentar que acho que todos nós aqui, né, somados, não tínhamos o consenso de poder vencer nesse caso, assim como não vencemos na questão da diminuição do coeficiente eleitoral da campanha do Internacional de 15% para se fazer a renovação do Conselho Deliberativo, mas eu acho que já é um grande avanço e esse avanço... Diminuiria para 10. Na realidade, no primeiro momento, nós votamos na cláusula zero. Perdido essa cláusula zero, aí depois nós votamos na proporcional, que era inclusive uma bandeira do Thiago Issa, que eu acho bastante interessante, até porque eu acho que essas mudanças elas não podem ser tão radicais no clube, até para nós termos uma experiência. Por exemplo, a próxima gestão agora a gente vai ter experiência de como é que ela vai implementar esse Conselho de Gestão. E nós que estaremos participando do Conselho Deliberativo, vamos fiscalizar como eles vão implementar isso. Já o sócio deliberativo, acho que mudou, não mudando. Mas depois vamos... que eu fiz uma apresentação muito rápida e eu vi que no fim eu não falei da plataforma. Tu perguntaste aí depois, mas depois eu posso voltar ao tema. Exatamente. Tu tem alguns segundos em aberto. Exatamente. E tu é bom de verso, tu não vai ficar perdendo. Gustavo Ilrey. Bem, é que o Portinho referiu que a bandeira do povo do clube é o nosso clube sem barreiras, né? Na realidade, essa é uma bandeira conjunta do povo do clube e do Acorda Conselho na eleição de 2014. Vocês se separaram? Concorremos juntos e superamos a barreira, né, na ocasião. Deixa eu fazer uma frase que é uma música gaudéria. Não é melhor sofrermos juntos do que chorar separados? Não sei, que vamos ver, o tempo dirá. Né? Mas não estamos juntos na eleição, não quer dizer que não possamos, né, estar juntos por determinadas... causas, né, no futuro. Mas, enfim, e o Luciano referiu também a questão da barreira e da proposta do Thiago Issa. Na verdade, o Acordo Conselho apresentou 2 propostas na reforma estatutária. Uma de minha autoria pelo zeramento da cláusula de barreira, o povo do clube também tinha uma proposta nesse sentido, e uma do Thiago Issa, em não funcionando aquela, mais radical, de um escalonamento, uma redução proporcional conforme o número de votantes, que acabou sendo derrotada por 8 votos, infelizmente. Que hoje, com 9 chapas, nós já teríamos uma outra situação se a barreira fosse menor. Né? Um resultado certamente mais democrático de um conselho mais representativo. Mas o Acordo Conselho surgiu em 2012 justamente porque naquela eleição o presidente Luiz foi reeleito no conselho. A eleição não foi para o pátio, o associado não teve direito de escolha e havia uma notória insatisfação do torcedor e do associado com os rumos do Internacional. E um grupo de colorados, eu incluído, tomamos a iniciativa naquela época de montar uma chapa com o nome sugestivo de Acorda Conselho, justamente porque não concordávamos com isso e achávamos que o associado teria o direito de escolher. Né? Essa é a essência do nosso, e a causa do surgimento do nosso grupo, né? Que não é um movimento político orgânico, né? É um grupo de colorados independentes. Nós colocamos o Inter em primeiro lugar, em cima de algumas bandeiras que para nós são inegociáveis, né? A legalidade, a transparência, a democracia, né? E o nosso foco é a fiscalização, que é o papel principal que o conselheiro, que o Conselho Deliberativo deve ter. Muito bem. CBF denunciou o Internacional ao Ministério Público por falsificação de documento no caso Vitor Ramos. O processo também vai para o STJD. Em tom de despedida, técnico Lisca comandou o último treinamento sob a direção, né, o seu comando no Beira-Rio, visando o jogo contra o Fluminense, domingo em Edson Passos. Lisca, na segunda-feira, o Inter deve ter um novo treinador. Hoje não dei treinamento, foi mais para ter um momento nosso. Foi meu último trabalho. Agradeci aos funcionários. Se despediu do clube. Está aí um que não acredita na eleição do afastado.
Se o Afatato ganhar, é ele o técnico. O próprio técnico do Afatato não acredita no Afatato. Não, a frase do Lisca é verdade. Quem é que acredita, né, Rec, no Afatato? Amor, não, eu vou deixar vocês debaterem. Eu fiz uma ironia, tu já aproveitou aqui. Pelo amor de Deus. Gustavo Ferrarez deve começar o jogo no domingo diante do tricolor das Laranjeiras. Vitinho deve ficar no banco de reservas. Provável Inter: Danilo Fernandes, William Paulão, Hernando Alex, Dourado Anselmo, Ferrarez, Anderson Valdívia, Nico Lopes. Sábado que marca também as eleições presidenciais do Internacional e também de parte de renovação do Conselho Deliberativo. No Grêmio, direção vai contratar reforços pontuais para a temporada 2017. Prioridade será a contratação de atacantes e que a direção já definiu desde que terminou o jogo contra o Atlético e que o Grêmio se sagrou campeão, na frase do doutor Adalberto Praz, como fazedor de gols. E aqui ontem, o presidente Romildo disse que o Bolanhos é sim um fazedor de gols. E eu até coloquei no jornal Metro, já tinha escrito minha coluna, e provoquei esse assunto com o presidente. E o presidente lembrou aqui, quando o Grêmio contratou o Bolanhos, ele era o 5º artilheiro do mundo, atrás do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Suárez, do Ibrahimovic, e vinha ele, Bolanhos, na 5ª colocação. A equipe deve ser completamente reserva diante do Botafogo domingo na Arena. Será, porque os titulares foram até dispensados hoje. E aí, até brinquei hoje na Bandeirantes, o Corinthians quer de marcar na paleta e é vingativo. Se conseguir ganhar do Cruzeiro lá em Belo Horizonte e o Grêmio perder para o Botafogo aqui, o Grêmio vai ficar marcado pelo Corinthians. O Grêmio estará tirando o Corinthians da Libertadores da América. Técnico Renato Portaluppi viajou para o Rio de Janeiro com o seu auxiliar. James Freitas deve comandar a equipe. A maior parte dos titulares já está em férias. Não estou acusando o Grêmio de fazer coisa errada. Estou dizendo que as coisas se movem assim no futebol, né? Todo mundo deu férias. Fluminense mesmo vai jogar com o Inter, com jogadores em férias. Figueirense dispensou 12. O Palmeiras dispensou mais que um time, dispensou 13, 14, quer dizer. Mas eu não sei o que vocês sugerem aí, podemos fazer democraticamente, se alguém quiser ir falando e já ir pedindo a parte. Eu queria era fazer, porque eu tinha feito uma consideração inicial e depois os outros companheiros eu propor temas desenvolveram com maior tempo e a questão, digamos assim, da sua doutrina, digamos assim, ou aquilo que eles preconizam que seja o melhor para o clube. Então, eu queria deixar claro que a Chapa 3, sócio deliberativo, colocou um candidato à presidência, nitidamente com a plataforma de governo para o clube, de como administrar o clube. Foi colocado isso, foi ao Conselho Deliberativo, fomos derrotados e ficamos sozinhos. Isso quer dizer que as demais chapas, de certo modo, apoiaram a Chapa 1 ou a Chapa 2. Eu queria dizer, então, que nós colocamos o nome da nossa chapa de verdadeira oposição porque nós queríamos e apresentamos um projeto específico para sair desta mesmice da Chapa 1 e Chapa 2, que são os mesmos grupos, dentro daquilo que inicialmente eu tinha colocado, que nós entendemos que esse ciclo acabou. Observe que em 2010 a gestão teve 2 candidatos, que foi Pedro Afatato e Giovanni Luigi. Se justificava naquele momento porque nós tínhamos recém ganhado o bicampeonato da Libertadores e estávamos para disputar o Mundial em Abu Dhabi. Então a gestão exitosa ter 2 candidatos era plenamente justificável. Bem, com aquela revolta que houve de que o Giovanni Luigi foi eleito no Conselho, houve uma renovação tão grande e com a eleição seguinte, que deu tanto conselheiro para a atual gestão, que nós chegamos ao ponto que a gestão está terminando, o time está caindo para a 2ª divisão e um candidato da Chapa 1 é do presidente do clube e o candidato da Chapa 2 é do vice de futebol. Então vejo que foi extremada a situação e é uma realidade que nós vamos ter que conviver. Então eu acredito que as chapas hoje têm que fazer plenamente o seu discurso, fazer o seu proselitismo, trazer as suas bandeiras, e aqui eu vi que muitos defendem a mesma coisa. Nós colocamos isso como plataforma da cláusula 0, quem faz 20% do Conselho Deliberativo vá ao pátio, por exemplo, o nosso candidato não pôde ir ao pátio, por quê? Porque já todas as chapas se articularam para aqueles que tinham a possibilidade de ganhar. Se fosse 20%, certamente nós teríamos no mínimo 4 candidatos para o quadro social poder votar.
Então, é essas coisas que eu queria trazer à consideração, além, por exemplo, a eleição consular e o plebiscito. Tudo isso não foi contemplado no Estatuto. E o nosso movimento foi o único que votou contra, não porque tudo que está lá no novo Estatuto seja desprezível. Em absoluto, tem coisas boas, mas era uma questão simbólica destes problemas graves que desconsideram o quadro social, e o quadro social só passa a ser um pagador de mensalidades, é isso que nós somos contra. Por isso que é sócio deliberativo, para dar maior poder ao sócio para que ele possa deliberar sobre o destino do clube. Então, eu só não queria me estender também, porque para não ficar o tempo desproporcional com os companheiros. Não, mas tá parecido. Portinho, como é que surgiu o povo do clube? Olha, ele surgiu da raiz, né? Do torcedor. Mas tu acha que tem como fazer futebol com ingresso barato? Eu acho que sim, Rec. Isso aí é uma pergunta que fazem muito para nós. Aí, mas é inexequível essa proposta de vocês, de sócio-torcedor popular a R$10, que é a nossa proposta, né? Para aquele torcedor que tem que comprovar renda lá menos de 2 salários, pagaria R$10 por mês e seria sócio do Colorado, né? Dizem que é inexequível, tem ingresso mais barato também. Mas a renda de bilheteria, ela representa 5% do orçamento do Colorado. Então, ela não é definitiva. Tá, mas não teria como... Não seria... Tu tem como baixar ingresso. Tu tem de repente, como fazer... estabelecer mais 10 mil, 15 mil, 20 mil nessa condição? Olha, porque já seria melhor do que a gente tem hoje, né, Rec? Porque hoje o torcedor, esse de raiz, ele está completamente afastado do Beira-Rio. Não há interesse em trazer esse torcedor para o Beira-Rio e para ser esse torcedor também é um consumidor. Então, o Internacional está abrindo mão de uma renda e está afastando parte do seu torcedor. Eu respeito muito aqui, por exemplo, a Chapa 3, que valoriza o sócio, mas o torcedor do Inter é mais do que esses 100 mil sócios. Nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 60% da torcida do estado do Rio Grande do Sul. Hoje não tem contraditório. Nós temos pelo menos 6 milhões de torcedores aqui no Rio Grande do Sul. E aí nós temos 100 mil sócios. Vamos trabalhar só para esses 100 mil. Nós temos que pensar o Internacional para todos os torcedores, né? Não só para essa fatia pequena. Para não ter aprovado o estatuto que não contemplou isso que tu estás falando. Mas ele não contemplou isso, mas contemplou porque a gente era minoria, né? Não, mas é que nós quatro aqui éramos minoria. Gestão compartilhada, todos os stakeholders, ou seja, todos os interessados, todos os fornecedores, todo sócio, todo torcedor. Temos uma certa divergência porque nós valorizamos o sócio, porque o sócio é quem paga, quem dá essa sustentação. Agora, evidentemente que nós apresentamos lá para a atual gestão o nosso I-Social, que visa a inclusão também dos sócios de baixa renda, baseado no Cadastro Nacional de Assistência Social. Então, nós tivemos um projeto pronto e acabado que foi entregue ao vice-administração, o Alexandre Limeira. Não sei se já chegou a ser implementado, que é uma das exigências do Profut. Agora, eu entendo que cada um tem o seu proselitismo, eu acho que todos nós devemos buscar o nosso voto, porque depois da eleição nós vamos ter que sentar e principalmente se nós... Dependendo da situação. Se cairmos, como está tudo indicar, nós teremos que ter uma pauta conjunta, uma pauta mínima para retirar o clube o mais rápido possível da situação que foi colocada. É uma ideia que até é bem lançada antes da eleição, né? Para que amanhã já comece a se desenhar essa situação. Mas o que acontece... Porque não pode ser uma guerra por guerra. Não pode ser. É isso que eu digo. Acho que nós temos que fazer o nosso proselitismo, pedir o voto para o associado, colocar a nossa plataforma e deixar o associado decide. Olha, essa ideia é boa, aquela tem o serviço prestado, enfim, e votar. Mas depois, passada a eleição, nós teremos que necessariamente nos reunirmos em torno de uma pauta conjunta para retirar então, só falando em cima dessa pauta, eu acho assim, que existe uma diferença entre o que é executivo e o que é legislativo. O executivo muda a cada 2 anos, dependendo do sucesso ou do insucesso da gestão. E ela não tem uma continuidade. Esse tipo de pauta ela tem que ser discutida dentro do Conselho Deliberativo com comissões permanentes, que, por sinal, não criticando ninguém aqui desta bancada e ninguém da atual situação do Internacional, mas teve uma com a questão da transparência do clube e que mexe com a questão do compromisso de quem vai assumir o clube a partir de agora. Mas já tem o portal... É que na realidade não funciona, mas tem. Mas existe uma forma, Rec, e aí é essa forma associada, e aí eu quero que o senhor acorde para isso, pelo compromisso de votar amanhã
Os grupos de oposição, da qual o I9 faz parte nesse momento de uma oposição, tem que crescer dentro do Conselho Deliberativo do Internacional para que a gente tenha um equilíbrio nas decisões do clube. E quando falo em equilíbrio, é na questão justamente desses assuntos que tem um teor muito mais aprofundado no sentido de que a gente faça alguma coisa de comissões permanentes dentro do clube para decidir, por exemplo, a acessibilidade do nosso sócio para uma... Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui que é a questão do ponto de equilíbrio do Internacional. Na minha época, ao menos, quando o estádio ainda era todo de concreto, mesmo em 2012 e 2011, né, tendo demolido a arquibancada inferior a pedido de que nós gostaríamos que não se demolissem, porque o Internacional não sabia se a obra ia ser feita com recursos próprios ou recursos... Só para lembrar, né, o ponto de equilíbrio do estádio Beira-Rio, todo ele de concreto, era de 18 mil assentos. A partir de 18.001 assentos, o Internacional passava a ganhar dinheiro com relação à questão dos ingressos e do quadro social. Hoje, com o novo estádio e pelas exigências da FIFA, o ponto de equilíbrio é de 23 mil assentos. Mudou de 24 portões de acesso para mais de 60 portões de acesso. A Brigada Militar não faz mais o trabalho de segurança que fazia, tem que se contratar uma empresa terceirizada para fazer isso. Este custo todo aumentou. Nós defendemos a causa de que o torcedor tem que ter, nem que seja atrás das duas goleiras, aonde quer que seja, um espaço permanente para que a gente consiga colocar mais torcedor. Por que o pobre tem que ficar no lugar? Não, é que tem a questão de quem paga no meio, né? Isso aí já foi feito no passado. A gente tem que saber equilibrar isso também. Tem quem queira pagar mais e tem quem não possa pagar, que a gente tenha que adequar em algum lugar. Eu acho que é tudo questão de coerência, né? De fazer uma avaliação sobre isso. Vai ter o problema de quando essas pessoas quiserem acessar o estádio, até porque 23 mil lugares ainda sobram, de 50 mil lugares, ainda sobram 27, né? Então, quer dizer, nós temos espaço para conseguir vender isso aí. Agora, essa discussão não tem que ser feita por uma gestão, tem que ser feita dentro do Conselho Deliberativo do Internacional, com seu apoio sócio, para que a gente consiga, com um aumento do quadro de oposição dentro do Conselho, criar comissões permanentes para pensar esse tipo de assunto. E o Rei? Pegando o gancho só para onde o Davi concluiu, essas comissões permanentes estão, ou deveriam estar funcionando, mas não só de reforma estatutária, que foi a que mais funcionou, até porque era uma dívida da gestão anterior do Conselho. Verdade. Né? Uma reforma mal conduzida que ficou... Engavetada. Exatamente, ficou uma herança para esse mandato. Mas, por exemplo, a Comissão de Novos Negócios, da qual eu participo, também tem funcionado muito. Nós tratamos das obras no entorno. Fizemos um parecer negativo, que foi aprovado de minha autoria, rejeitando uma proposta de uso do Gigantinho, que era negativa para o clube. E também discutimos muito a questão de uma categoria de sócio popular ou mais barata. Né? E nesse sentido, o Acordo do Conselho é favorável a que a gente esgote ao máximo as possibilidades que a tecnologia e que o planejamento nos dá para ocupar da melhor forma possível o estádio. Né? Seja com os associados, que na verdade, apesar de nós termos um número de associados maior do que o dobro praticamente da capacidade do estádio, nós não lotamos o estádio. Né? Então há espaço para os torcedores, nós temos que saber trabalhar melhor isso não está sendo feito. O Conselho tem um papel importante, tu falaste no portal ainda sobre a reforma estatutária, o Keller mencionou. Na realidade, o estatuto foi aprovado, se eu não estou enganado, a proposta central por unanimidade. Depois os destaques é que foram votados caso a caso. Verdade. Não, exatamente, mas os destaques foi exatamente onde mantém o sócio totalmente afastado do poder decisório do clube. Mas isso por quê? Porque quem exatamente está no poder... as cláusulas que nós estamos falando aqui. E além do que a questão plebiscitária. Falaste agora, por exemplo, da obras do entorno. É exatamente onde o quadro social deve se manifestar. Perfeito. E não chegar o presidente e dizer a estátua do Fernandão é aqui. Onde aperta o sapato. E depois ela vai ser julgada pelo seu trabalho nas urnas. Mas essas questões que transcendem a mais de uma gestão, 2, 3 gestões, isso por que não consultar o quadro social? Esta prevenção de ter o sócio, parece que o sócio é perigoso para o clube. O sócio vai... Não, o sócio é quem paga a conta, o sócio é o dono do clube, o sócio tem que se manifestar. Então, por que não chamar o sócio? Por que não chamar o sócio para decidir entre 4, 5 nomes para presidente? Será que o sócio é tão desprovido de capacidade que não possa escolher entre 4, 5 nomes? Conclua, por favor, Yuri. Obrigado. Na realidade, nós precisamos de transparência de verdade. Tu falavas do portal, né?
Mas a verdade é que toda vez que a gestão foi questionada ou solicitada a apresentar uma informação, um documento, houve a negativa ou não foi respondido. Uma série de questionamentos não foram respondidos. Vocês queriam que fosse para o portal ou queriam ver em particular? Há assuntos que, por óbvio, têm que ser esclarecidos no âmbito do Conselho ou em particular. Mas vamos a exemplos. Se vocês têm movimento, vocês têm legitimidade. Óbvio. Pois bem, Rec, mas várias questões foram solicitadas no âmbito do Conselho, por exemplo, acesso a notas fiscais, não vieram as notas. A diretoria simplesmente não responde os requerimentos. E adiantamento, vai ter o adiantamento à presidência? A presidência, as diretorias, enfim, né, eram essas notas. Foi questionado o controle do acesso ao estacionamento, que é uma receita significativa, e foi respondido no Conselho, está gravado, que havia um ótimo controle visual. Pasmem, eu não estou... Vocês devem lembrar desse quesito, né? E o último assunto também que foi tratado sem nenhuma transparência, conduzido de péssima forma, que foi a assinatura primeiro de um contrato com o Esporte Interativo, né, por um longo período até 2024, depois a assinatura de um contrato com a Globo, e quando esse assunto foi para votação no Conselho por iniciativa nossa, porque a gestão não levou para votação, levou numa sexta-noite apenas para contar uma história, né, e não abriu isso, mudou de posição, porque primeiro o contrato do Esporte Interativo era maravilhoso, depois o da Globo era maravilhoso, né? Uma coisa curiosa, a falta de coerência. Não são os dois maravilhosos? Eu acho que nenhum nem outro, nos termos em que foram assinados. Mas o fato é que foi dito pelo vice-jurídico que havia sido assinada amigavelmente a rescisão do contrato com o Esporte Interativo, que previa multas e tal, e por isso não haveria prejuízo na assinatura do contrato com a Globo. Logo depois, encerrada a reunião, eu fiz um requerimento por escrito pedindo para ter acesso a esse documento. Isso faz mais de um mês. Eu já reiterei esse pedido. Mas foi rescindido? Não foi rescindido com o Esporte Interativo? Não, é que o contrato é de 2019 e 20, né? Esse foi assinado e não foi submetido ao Conselho. E o período de 2021 a 2024, o próprio contrato previa que o Conselho tinha que aprovar para entrar em vigor. Aí houve essa mudança de posição e o Inter assinou com a diretoria, né, assinou com a Globo pelo mesmo período, 21 a 24, e não levou ao Conselho, enquanto que o próprio contrato previa isso. E aí nós convocamos uma reunião, né, o Vinicius de convocar uma reunião para discutir, votar isso, e aí coube a mim defender o tema, a invalidade do contrato, e um dos motivos, ou talvez o mais relevante, afora eu achar que é um contrato péssimo do ponto de vista econômico, é que no contrato do Esporte Interativo havia uma multa pesadíssima se o Inter só negociasse, quanto mais assinasse um outro contrato. E aí veio a informação de que havia sido rescindido amigavelmente em relação a 2021-24. E esse documento não foi mostrado até hoje. Tá, mas o que vocês suspeitam? Que possa ter uma bomba? Eu não suspeito nada. Por que não é exibido o documento? Nós não suspeitamos. Por que não há retorno, Rec? Na realidade, assim... Onde está a nisso transparência? vocês são unânimes. Tem uma caixa preta, então. Onde está a transparência? Rec, a oposição não suspeita de nada. Eu vou utilizar a tua expressão. É a falta de clareza. Clareza. É a falta de clareza. Então, eu ia usar uma outra expressão. O Internacional, nos últimos 2 anos, antecipou 120 milhões de reais. Fez um financiamento de 60 no Banrisul, 13 da Esporte Interativo e 47 da Globo. E dizem, até porque eu não tenho noção ainda de como é que vai fechar o caixa do Internacional em 2016, dizem que o rombo é em torno de 40 milhões. Eu imagino ser superior. Então tá, vejam bem o que nós estamos falando, associado ao Internacional. Nós já temos uma dificuldade de resultado de campo que é extraordinária, extraordinária. O Internacional está perigando ir para a Série B, infelizmente. Nós dependemos de resultados paralelos. Ninguém aqui torce por isso, pelo contrário, né? Mas tu imagina um Internacional com um caixa negativo, antecipando essa receita toda, porque esse valor do Banrisul, as outras foram luvas, antecipações ou a interpretação que queiram dar, mas o Banrisul tem que ser pago. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, o problema é essa falta de clareza quando a gente vai buscar alguns dados do clube. Outra reclamação e que o associado e que nós pretendemos, se conseguirmos ser protagonistas no Conselho Deliberativo ano que vem, com o apoio dos opositores, é filmar as reuniões do Conselho Deliberativo com login e senha para o associado. A gente acha que não dá para abrir para o torcedor como um todo, mas para o associado que paga a mensalidade e tem esse direito de saber aonde vai o dinheiro dele, a ideia é filmar as reuniões
a partir do ano que é vem, um avanço e que tanto. seria um avanço e tanto até para se mostrar algum portal da transparência, né? Isso certamente mudaria alguns votos no Conselho, acredito eu. Opa. E só para registro, sim. Eu acho que tem Com gente que, não tem, Sim. tem gente que não tem personalidade. Diminui o voto a cabresto, Olha, digamos que assim, né? no episódio da cláusula de barreira houve uma primeira votação que não foi nominal e no visual o resultado foi 1. Aí o presidente Pífero pediu a votação nominal e aí o resultado foi o conhecido pela rejeição da cláusula. Entende? Então, um episódio em que o voto secreto Mas favoreceria. ainda tem isso aí. Tem Vota isso. com o papaizinho. Mas tem muito isso, Rec. isso aí. Por isso que o Inter está nessa situação. E por isso que a gente pelo pretende amor. mudar o Conselho Vota Internacional. Sobre esse ponto, só para Vota dizer com que o papai, essa tá? questão da transmissão já está prevista no regimento. Claro que tá. E a justificativa é que não haveria condições técnicas. Em 2016 estamos e a justificativa é essa. Né? O conselheiro Luiz Caldas Milano, que é candidato pela Chapa 10, fez um requerimento já nessa gestão para que isso acontecesse, que também não foi, né, não teve efeito, mas essa é uma bandeira nossa. Acho que quem não tem a temer quer que haja essa transparência também nesse sentido. Não pode ser tudo uma grande panela, né? Uma panela... Só deixa eu terminar ali o recado aí do nosso Fernando. Tá? E... Está terminando ali, tudo para informática. Agora, tudo não pode ser uma grande panela. Né? Claro, não pode. Grande panela é só Frigigold. Só Frigigold. Aí sim. Só Frigigold. Aí é só Frigigold Com mesmo. certeza, Rec. Boa noite para você que está em casa, gente. É uma panela de qualidade. Imagine só, você vai poder preparar qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem usar óleo. Então a Frigigold, gente, pensando na saúde de você, na saúde da sua família aí, lançou agora nesse mês de dezembro uma promoção super especial para você que ainda não decidiu o que vai presentear a sua mãe, a avó, a tia, o seu pai, aquele que gosta de cozinhar. Você que ainda está em dúvida sobre o que vai dar de presente para essa pessoa amada aí, nós estamos com uma promoção super especial para você não deixar de cuidar da sua saúde, mas também cuidar da saúde da pessoa que vai receber esse produto. Imagine só, a pessoa que ganhar esse presente vai poder preparar qualquer tipo de fritura sem usar óleo. Carne, frango, peixe, batata frita, polenta, vai fazer um arroz com galinha, qualquer tipo de fritura e cozimento não vai utilizar óleo. Ainda por cima, não vai mais perder tempo lavando e esfregando panela. Essa é uma vantagem muito boa da Frigigold. Terminou o almoço, terminou a janta aí, você vai apenas passar um papel toalha, um guardanapo de papel e em questão de segundos ela tá limpa e pronta para o uso novamente. Então, para você entender melhor como é que funciona esse produto, preste atenção no nosso vídeo e entenda por que essas panelas são revolucionárias. Conheça agora a revolucionária panela Frigigold, a panela que dispensa o uso de óleo em sua cozinha. É isso mesmo, com Frigigold você faz ovos, carnes, frangos e peixes sem usar nenhuma gota de óleo. Seu alimento fica saboroso, saudável e não gruda na panela. Frigigold possui uma superfície antiaderente feita em mármore, que não deixa o alimento grudar, dispensando qualquer tipo de gordura. Você cuida de sua saúde e facilita a sua vida, pois a Frigigold é muito mais fácil de lavar. As panelas Frigigold são bonitas, duráveis e vêm em diversos tamanhos. Ligue agora e confira uma super promoção na sua região. Depois de experimentar a Frigigold, você não vai querer usar outra panela. Frigigold prepara os mais diversos tipos de alimentos sem utilizar óleo. Sua cozinha fica mais limpa e sua vida mais saudável. Aproveite a promoção e receba estas panelas fantásticas em sua casa. A ligação é gratuita. Ligue agora e cuide de sua saúde com Frigigold. Maravilha, hein, Rec? Tá aí, dá para comprar todas ao mesmo tempo? Dá para comprar uma só? Dá para pedalar? Como é que faz? E amanhã é sábado, recebe? Com certeza recebe em casa. Seguinte, ó, você pode parcelar no cartão de crédito, pode parcelar no boleto bancário, fazendo à vista o desconto é maior ainda. Por que que a gente recomenda você adquirir o conjunto de cara, gente? Porque o conjunto tá com desconto maior. É 35% que você vai ganhar de desconto aí. A prazo, à vista. À vista tem um desconto maior ainda. Então é o seguinte... Você vai Começa em 35. Começa em 35. Você vai garantir, gente, essas 4 peças, entrega gratuita na sua casa ou pelo correio, como você preferir, é claro. Você ainda vai garantir um brinde surpresa e o principal, você só vai começar a pagar depois que recebe o produto em casa. Então é o seguinte, ó, é somente 40 ligações, então não perca tempo. Para garantir agora 35% de desconto, tem que ligar para a Central. 40 03 4220. Amanhã estamos de plantão. Você ligou para nós hoje, vai ser atendido amanhã.
Comprou, nós já vamos entregar no dia mesmo. Então pega o telefone e ligue agora, 40 03 4220, porque essa promoção, gente, é somente para as primeiras 40 ligações. 35% é quase a metade do valor, né, gente? Então liga agora, 40 03 4220 e tem as melhores panelas do mundo na sua casa. Aqui, ó, cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Então liga agora, 40 03 4220, Rec. Eu já tenho 3 encomendadas do povo aqui, tu sabe disso, né? Com certeza. Reserva técnica. Você entrega semana que vem. Então tá, valeu. Obrigado, Léo. Léo tá vendendo em todo o Brasil, né? É sucesso em todo o Brasil, não é só no Rio Grande do Sul. Esse homem viaja para tudo que é lado, tudo que é rádio do Brasil. Meus amigos me mandam um abraço, eu mando abraço daqui, lá em Goiânia, o fulano de tal, lá em Minas Gerais, fulano de tal, e aí vai. O Berlândia teve lá o dia, Berlândia e Beraba, né? Mas Keller Cross tem que mudar, porque do jeito que está, é um vexame a cada... Eu nem estou dizendo que o Inter tem a culpa nessa história do e-mail falsificado. Está dando a ideia de que possa ter acontecido. Olha só, eu estou depreendendo alguma coisa que mandaram para o Inter e o Inter não averiguou direito. Se foi isso, é uma barbeiragem. É uma barbeiragem. E tem escritório contratado terceirizado no Rio também, né? Me causa estranheza, desculpa, Ana. Me causa estranheza porque a gente sempre valorizou... O doutor Gazem vai falar daqui a pouquinho, 8h30. A gente sempre valorizou muito a questão da profissionalização e o escritório terceirizado que o Internacional tem na área jurídica, do Daniel Cravo e do Rogério Passa, são pessoas extremamente capacitadas, né? Elogiados em todo o Brasil. Reconhecidas internacionalmente, né? Então, a gente precisa saber, precisamos entender um pouco mais desse conteúdo com relação à questão desses e-mails, que é a parte que funciona do Internacional, né? A parte que é profissionalizada funciona, a parte que é de amigos convidados, infelizmente, deixa a desejar e muito. Mas o futebol é todo profissionalizado, e por que não funciona? Qual o futebol que é profissionalizado? Os jogadores são amadores. Treinador é amador, comissão técnica amadora. Não, são profissionais. Não tem diretor executivo de futebol. Os dirigentes, né? Eu acho que eu estou te fazendo essa observação, Luciano, porque se fala muito em profissionalização e não se esclarece direito. A grande parte do orçamento do clube sempre foi no futebol. E ali estão os profissionais mais caros do país. Então, é claro, quando eu entendo quando tu fala isso, se refere à parte administrativa. Essa parte da jurídica, me parece que ela é muito boa. Eu até estava falando com o Gustavo antes aqui de iniciar o programa, talvez esse questionamento da CBF possa ser até positivo no futuro, porque tem muita coisa a esclarecer. Que documentos são esses? É claro que é difícil a gente falar sem ter conhecimento do processo, né? O que eles estão questionando? Só os e-mails? Bem, mas se eles têm lá os e-mails que foram gerados, eles que apresentem, então, os e-mails originais para dizer o que houve falsificação. Ou se eles estão alegando só uma inautenticidade, então, pedindo que o Internacional diga de onde saiu esse documento, né? Porque como é e-mail, isso está na rede ou está nos computadores. Então, precisaria uma perícia. É uma manobra tergiversionista da CBF para, digamos assim, distrair o foco principal, porque se a CBF tem os documentos, ela apresenta. Se ela diz, olha, esses documentos aí não se sabe de onde saíram. Bom, então o Internacional tem que provar de onde saiu o documento e provar que eles são autênticos, que eles saíram, e aí talvez perícia em computador. Isso pode ser positivo no sentido de que se tenha que fazer uma investigação mais aprofundada. Mas me parece que isso não invalida a tese, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado ao largo, né? Parece que não invalida a tese, porque a inscrição ela era internacional, era nacional. O trâmite foi ou não. O fato de ter este ou aquele e-mail talvez não seja o que vá definir se a transação era internacional e tinha que ter obedecido os prazos de uma transferência internacional. Então, me parece que pode vir a ser positivo. Eu não sei até que ponto. Agora, se há um uso indevido pelos advogados, aí então a responsabilidade é deles. Porque aí a direção não tem a responsabilidade no momento que contrata o escritório, se ela faz. É claro que o clube pode ter algum prejuízo inicial, mas a responsabilidade por um crime, a responsabilidade é pessoal de quem praticou, a não ser que digam que foi a mando do presidente internacional. Então aí o presidente do Internacional ou o seu vice jurídico instruindo os advogados, e os advogados teriam que ter sido muito levianos na sua conduta profissional, de aceitar uma proposta criminosa,
né, de juntar documentos inautênticos. Então, me parece que seus advogados, mesmo que não tenham obrado com dolo e sim com culpa no sentido de usar um documento inadvertidamente, né, sem checar a sua autenticidade, então a responsabilidade parece que é pessoal deles. Agora, é claro que isso acaba, digamos assim, de certo modo, afetando o internacional. Mas o seu direito, me parece que esta conduta, se é só pelos e-mails, né, talvez não seja o foco principal. Não sei se eu vou garantir a palavra para o Jürgen na volta, porque senão a gente vai acumular muitos intervalos em pouco tempo. Já voltamos. Olha aqui, estamos discutindo aqui questões. Opa, estamos no ar já, Jürgen. Estamos discutindo questões das mais antigas, as mais modernas, envolvendo o departamento jurídico. São brindes personalizados que eu vou distribuir aqui. Próxima vez vem um mais gordinho, um kitzinho muito obrigado. Da Fábrica Fantástica. Já passei para os nossos convidados para tomar um chopinho, para assinar um chequezinho, para guardar alguma coisinha. Bom, vocês acham que vai dar alguma coisa aí? Não pode, Série C seria terrível. Não, é que eu conversava com o Keller antes do programa, justamente chamei a atenção dessas questões para ele. Eu acho que esse caso, desde o início, ele está sendo tratado de uma forma um pouco... assodada. No mínimo, pela imprensa em geral, né? Que são questões técnicas. Então, já se viu, a FIFA diz que o Vitória tem razão, a CBF... Surgem versões e documentos, não é assim, né? E agora o que está acontecendo, eu li o requerimento da CBF, os tais documentos que se diz que teriam sido falsificados pelo Inter, e na verdade a CBF não afirma isso, são aqueles e-mails entre o diretor de registro, né, que validou uma conduta ilegal e de má-fé do Vitória, e o Vitória, né? Esses e-mails não mudam o caso. Porque se houve erro, o erro está lá na forma como foi formalizada a transferência. Os e-mails não mudam nada. Os e-mails só mostram que CBF e Vitória tinham ciência de que aquele não era o procedimento correto. Os e-mails mostram isso. Mas se são falsos, não mostram. Mas a questão é a seguinte, Rec. O que a CBF diz é que não reconhecemos a autenticidade desses documentos, né? Então, é uma espécie de uma malandragem processual. Sujeito junta um documento no processo e o advogado da parte vai lá dizer, não, isso aí é uma cópia, eu quero ver o original, eu não reconheço, te dou o ônus, o dever de apresentar o original. O detalhe nesse caso é que o original é da CBF, é o e-mail dela, então, não, o e-mail verdadeiro é esse aqui, ou não existe esse e-mail. Ela não afirma nem que não existe o tal e-mail e nem apresenta o e-mail. Mas aí entra o que disse o Clóvis, daqui a pouco a CBF mesmo está borrada. Mas talvez você faça essa manobra para tirar de foco o principal. Eu acho que é uma mera represália e eu não tenho nenhuma dúvida de que o Daniel Cravo, o Rogério Passo, enfim, os advogados contratados pelo clube, jamais fariam isso. Não acho enfim, qualquer pessoa da direção do Inter também seria ingênua, desesperada desse ponto, né? Poderia, na pior das hipóteses, alguém ter alcançado tal e-mail para o Inter e já ter vindo alterado, né? Mas não acho que seja o caso. E acho, sinceramente, que isso não vai... O Inter não vai ser punido por isso e acho que, como o Keller ressaltou, isso pode virar. Porque se o Ministério Público for investigar e for periciar computadores, equipamentos, pode achar os tais e-mails e ver que, de fato, é aquilo que está no processo. Pode achar até outras coisas. Aliás, pode achar outras, que talvez essa irregularidade, no caso Vitor Ramos, pode ser uma ponta do iceberg. Tá, e aí o seguinte, tem uma outra situação que diz... O Portinho está aqui também. Já vou te perguntar sobre a acessibilidade também, que é um negócio que não foi resolvido nunca, né? Não. Mas uma outra leitura que alguns advogados fizeram, obviamente que ligados mais ao Grêmio, né? Dizendo o seguinte, mas a FIFA ainda tem um jogador como o do Palmeiras, porque é praxe da FIFA fazer isso. Só quando houver uma transferência internacional ele vai deixar de ser do Palmeiras. E autoriza que seja nacional, porque ela, a FIFA, faz nas coxas. Eu não concordo com essa posição, mas enfim. Mas o que vale deste caso é o regramento nacional aqui.
Não é o da FIFA, é o para transferência que se diz que dá mas aí transação internacional. Mas aí a questão é que o regulamento nacional, e esse é o ponto, porque aí se diz assim, ele estava emprestado para o Palmeiras e o documento estava no Brasil, por isso é a transferência nacional. Só que o que o regulamento diz, o artigo 40, é que em caso de cessão, isso é de empréstimo, terminado o prazo do empréstimo, não precisa um pedir ou outro devolver. Se extingue automaticamente, quer dizer, voltou para o Monterrey automático, não é porque o Palmeiras não falou nada, o Monterrey não cobrou nada. Eu também entendi assim. Volta automaticamente, ou seja, ele é de um clube estrangeiro, então ele tem que vir do Monterrey para o Vitória. Como veio, só que o Monterrey não tem filial no Brasil, né? Não existe isso que foi feito. Tá? E na verdade foi feito assim por causa da janela, né? E porque isso reduziria as taxas envolvidas. Então essa é a questão. E aí foge do controle da FIFA, que controla todas as nessa as sua interpretação envolvidas. é líquido e certo que o Vitória perde os pontos. Sim, perde. Aí se diz, mas é tapetão, mas é uma questão legal, é o regulamento, cumpra-se o regulamento. Agora, é justo, não merecia. Tá, e Bom, se fosse o contrário, questão. o Vitória pedisse e o Inter perdesse os pontos? Da mesma forma. Ia perder a condição do tapetão também. Isso não em nada modifica a alteração do desastre que foi a administração do clube no futebol. Já tá uma vergonha. Nós não estamos aqui acobertando nada. Foi um desastre. Agora, o fato de ser um desastre em campo, estar nessa situação, não quer dizer que o clube não tenha o seu direito. E a direção tem a obrigação de buscar os meios que estiverem ao seu alcance para tentar conseguir esses pontos na justiça desportiva. Sim, agora, por isso equívocos. não é por equívocos. Agora, não quer dizer que o fato de o clube ter ido muito mal ou pessimamente em campo, que isso retire o seu direito de agir. Sem dúvida. Ou a sua legitimidade. Nós não podíamos estar precisando disso para nos manter na Série A. Esse é o ponto. E agora também não podemos concordar e aceitar que a imagem do Inter, que já está bastante desgastada por equívocos e barbaridades feitas pela direção, seja ainda... Já ouviram aqui no nosso alto-falante, não tem problema nenhum. Sacha, Jefferson e Arthur, né, por opção técnica, não estão na delegação do Internacional. Saiu aqui no alto-falante, mas não tem problema nenhum, já ficamos sabendo aqui e agora já passamos para os nossos telespectadores. Mas o que nós não podemos aceitar é que a imagem do Inter, que nós estamos apanhando aí em redes sociais e país afora, por conta daquela declaração desastrada envolvendo a Chapecoense, né? E que obviamente não representa o sentimento do torcedor colorado, né? E agora, quer dizer, o Inter é falsificador de documentos, que é isso? Com isso nós não podemos, isso tem que ser esclarecido agora. Eu sou o primeiro a querer que isso seja esclarecido até as últimas porque daí seria a capa da gaita, né? Sim. Aí não tem como, não dá para admitir um time do tamanho do Internacional, um clube do nós tamanho. Estamos dando esse crédito de confiança aí para o nosso jurídico, né? Mas isso não quer dizer que nós não estejamos exigindo até uma explicação, porque como bem colocou Gustavo Juchen, não pode restar nenhuma sombra de dúvida sobre esse assunto. O jurídico internacional tem que vir e dar explicações, sim, de que o clube está correto, ou se houve falha, onde foi a falha. Não pode ficar nessa situação sem nenhuma manifestação categórica sobre esse assunto, porque esse assunto é de domínio e deve ser de domínio completo do jurídico. Só voltando no tema, mas voltando ao ponto central da nossa presença aqui, na realidade a culpa disso, quer dizer, ninguém precisa falar aqui, criticar a direção da CBF, que, por favor, não tem crédito nenhum. Está preso. Mas a culpa é dos clubes, das direções do Inter, inclusive, que apoiam e elegem esses sujeitos que lá estão e que não podem viajar para acompanhar a seleção, porque podem ser presos, enfim. A culpa é dos clubes. Por isso, uma das nossas propostas é apoiar que o Inter tenha uma participação maior em ligas independentes, como a Primeira Liga, enfim, quer dizer, que os clubes se auto... O presidente disse ontem aqui, o Romildo, que é um dos mentores da Liga, que ele jogou a toalha. Porque os dirigentes não se entendem, só olham para o seu umbigo, que é uma barbaridade. Aí é que está. Ele votou em favor de terminar já com a Liga. E aí nós ficamos reféns da CBF, entendeu? E de sujeitos que, na verdade, se beneficiam e vivem do futebol e não para o futebol. Esse é o ponto. E aí acho que a gente pode reforçar a questão, de novo, das comissões permanentes dentro do Legislativo do Internacional. Porque uma decisão dessas, como, por exemplo, o voto do candidato à presidência da CBF, não poderia ser definida pelo presidente do Inter ou pelo próximo Conselho de Gestão agora, e sim
por uma votação no Conselho Deliberativo do Internacional. Porque tu dá mais amplitude ao grande compromisso que é colocar alguém na maior entidade esportiva que representa o futebol no Brasil, que é a CBF. Mas aí de novo, só para... Nós apresentamos uma proposta de autoria do Thiago Issa na reforma estatutária que era justamente nesse sentido, que a posição do Inter nas eleições, nas federações, tinha que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. Claro. Não passou na reforma, mas é uma ideia quase nada passou na reforma, né? Vamos deixar claro. Portinho, a sua posição sobre isso e também a acessibilidade. Infelizmente, esse conselho que está aí é um conselho que não quer a democracia lá dentro. Né? Então, o Internacional hoje ele é gestionado por poucas pessoas, tanto da direção como o conselho, que é muito fechado. Então, é uma turma que não quer democracia, não quer transparência, não quer debate sobre questões fundamentais aos destinos do clube. A questão da transparência que o Juren falou muito bem ali. O povo do clube ele é recordista em requerimentos lá dentro do conselho do Inter. E, inclusive, é mal visto, tanto dentro do conselho como na direção. A direção acusa o povo do clube de não deixar a direção trabalhar de tanto requerimento que é formulado. Se eles fossem respondidos. E eles não são respondidos. Inclusive, isso rendeu... O povo do clube fez um requerimento ao Conselho de Ética. Mas como não responde? Não responde, na cara dura, né? Na cara de pau. É uma direção cara de pau que não responde. É um direito fundamental do conselheiro e, inclusive, do sócio mesmo, requerimentos à direção. E eles, obrigatoriamente... Resolveram ou não resolveram o problema da acessibilidade? O problema da acessibilidade, ele é antigo, né? Mas teve Copa do Mundo? Não foi resolvido. O Beira-Rio foi inaugurado sem a mínima condição de acessibilidade, né, Rec? Tu sabe muito bem disso, tu acompanhou, né? Foram remendando. Hoje em dia a gente pode dizer que o estádio tem algumas condições de acessibilidade, melhorou um pouco nesses últimos 4 anos aí. Mas dá para evoluir. Dá para evoluir muito, tem muita coisa a ser feita ainda. O TAC, que foi assinado no Ministério Público na época, não foi cumprido, boa parte do TAC não foi cumprido ainda. E ele tinha, o prazo de vencimento dele era exatamente o dia 5 de abril de 2014, né? Não, 13, que foi reinaugurado o Beira-Rio, né? 2013, essa era a data fatal do TAC. Nessa data o TAC tinha que estar todo cumprido. E aí nós tivemos uma prorrogação do TAC e vai se arrastando, né? A gente teve algumas melhoras, mas muita coisa ainda precisa ser feita. E dentro desse ponto da acessibilidade, o povo do clube, eu tenho orgulho de estar participando do povo do clube por essa questão. Nós temos 2 cadeirantes entre os 30 primeiros da nominata. Então, é uma questão que o povo do clube não está trabalhando a acessibilidade só na campanha. A minha posição é 18. Eu sou o 18 da nominata. Então, se vencermos a cláusula de barreira, um cadeirante com certeza 23, já vai estar lá dentro. Cláusula de barreira dá 23. 23 cadeiras. 23 cadeiras. Nós temos outro cadeirante que é 28, que é o Pablo André Flores, que foi o cara que iniciou aí a reclamação da falta de acessibilidade no Beira-Rio, tudo. Já voltamos. Bom, Daniel Cravo de Souza e o Pastel, Rogério Pastel, estão também na coletiva do Beira-Rio junto com o Gazen. E o que disse o Daniel Cravo, que é o mais especialista, o mais antigo, né? Sobrinho do Amoretti, para quem não sabe, o Amoretti sempre foi kid nos tribunais, né? Sempre foi muito esperto, inclusive atuando na FIFA. E ele disse o seguinte, que agora o Inter tem motivo de entrar no STJD. O Inter foi induzido, não, o Internacional entrou nesse negócio aí da CBF, ele disse que não vai qualificar a nota da CBF, como se dissesse, é inqualificável que a CBF colocou como nota. Aliás, colocou falsificação bem destacado, né, no site da Confederação Brasileira de Futebol. E diz que o Inter não é a polícia do campeonato. Não sei o que ele quis dizer com isso, porque eu estou pegando pedaços da entrevista aqui. Quer dizer,
deu causa, então, à CBF para que o Inter entre no STJD. Não é polícia do campeonato, é porque o Internacional não é quem tem que fazer a verificação dos registros e tal, ele faz a sua, dos seus atletas. Agora, no momento que ele é acusado de falsificação, então caracteriza o interesse jurídico, né, propriamente. Porque antes, então, ia ao procurador que, então, faz o papel de polícia do campeonato. O procurador é que deve ver a regularidade de todas as inscrições. Sim. Isso não cabia ao Internacional. Então, o Internacional só tinha... O STJD não pode acobertar Era, digamos assim, um terceiro interessado, porque ele só não poderia... Pode, mas é que a coisa foi tão amarrada que os clubes não têm hoje, nesse caso, o Inter não tem legitimidade, não lhe é permitido ingressar diretamente. Ele tem que pedir para o procurador, olha, exatamente, tem esse caso aqui, vai lá e aciona. Mas e agora dá legitimidade? Agora, como diz que ele falsificou o Internacional, só falsificou o documento, então dá legitimidade para o Internacional. Diga que Luciano, a acessibilidade. Eu queria só fazer um breve comentário, não é um assunto um conteúdo que eu tenha uma larga experiência ou conhecimento, mas eu acho que muita coisa já melhorou com relação à acessibilidade depois que nós fizemos o estádio novo do Internacional. Existem algumas falhas, existem algumas carências, acho que existem sim, acho que tu é uma pessoa extremamente apropriada para falar desse assunto. Mas cabe ressaltar aqui, aí, quando se fala em profissionalização, Keller, é justamente reconhecer que só os quadros políticos não têm a devida competência para achar que são grandes conhecedores de tudo que acontece dentro do clube. A atual gestão hoje tem 55 diretores, sendo que todos os quadros de executivos remunerados que existiam dentro do Internacional não existem mais. Quando o Internacional fez essa obra... Deixa eu só comentar. Quando o Internacional fez essa obra de parceria estratégica, nós reconhecemos que nós precisamos ampliar o nosso conhecimento, mesmo tendo lá a Diana Oliveira, que faz parte do Inove Inter, e o Max Carlomanho, que também fazem parte hoje do Inove Inter, que foram as pessoas que tocaram a grande discussão da obra do Beira-Rio, mas naquele momento... Comissão de obras que eu participei da comissão de obras. Deixa eu só comentar, mas eu vou falar. Só os dois no teu movimento, mas deixa eu falar. Teve uma comissão que tinha... Keller, eu vou falar sobre isso. Fui eu que convidei a comissão, Keller, junto com o presidente Giovanni. Deixa eu falar. Vou te falar sobre isso. Nós criamos uma comissão... Lá, né? Nós criamos uma comissão política de obras de 13 integrantes, da qual o Keller fazia parte, foi convidado por nós para trabalhar nessa comissão, o próprio Max Carlomanho, o Aquino, o Geraldo da Camino, Pedro Paulo Zacchi, pessoas da área vinculada à questão de obra, Bolognese, o Busnello, todas as pessoas com... Daniel Cravo garantiu agora que os documentos são legítimos. Tá. Desculpe. Só para agregar, mesmo assim, com todo esse quadro político convidado, que dava mais transparência ao processo da obra, o Internacional contratou duas grandes empresas. Uma, que foi uma empresa de consultoria chamada Ernst Young, que era uma das Big Four, para avaliação de riscos da obra do Beira-Rio, e a outra que foi a Tosini Freire, que foi a empresa que fez a grande discussão sobre a questão da obra do Beira-Rio e do seu contrato, que hoje, na minha visão particular, é o melhor contrato de estádio do Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, tu agrega até pessoas com expertise política, que foi o que nós fizemos com as pessoas do Max Carlomanho e da Diana na gestão do Giovanni Luigi, e com o convite para a comissão de obras, que era também uma comissão política, mas tu convida empresas para trabalhar nessa questão terceirizada, porque tu não tem o conhecimento que tem uma empresa como, por exemplo, o Porte da Andrade Gutierrez. Vou fazer mais um intervalo e já voltamos. Alhopan, grande novidade do mercado, por um preço para lá de justo, você incrementa seu churrasco. O recado vai para donos de supermercados, mercados, casas de carnes, casas que vendem churrasco. Compre direto, 998-46-5691. E tem o tradicional sem queijo, exclusivo do mercado, e tem o pão com queijo e alho. Estou falando de Alhopan. Becker e Fiche alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli Veículos. Lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo,
A Rispoli tem a melhor equipe de vendas do setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade. Rispoli, cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Ligue 3336-1818. Facas Dávila, estas têm qualidade. A faca com garantia vitalícia para o gaúcho de bom gosto. Garanta já a sua pela loja virtual facasdávila, tudo junto.com.br. Mais informações 3508-9596 ou 99603-8149. Madefibra Revestir convida você para mudar sua mente. Renove seu móvel, trocando apenas portas, frentes de gavetas e puxadores por pouco dinheiro. Fazemos projetos de móveis conforme o seu espaço. Consulte-nos 308603-36 ou WhatsApp 99167-9758. Madefibra Revestir, Avenida São Paulo, 539, bairro São Geraldo. Muito bem. Agora, um novo parceiro, quero mandar um abraço para o Maicon. Investe bem, compromisso e honestidade. Manutenção predial como ninguém. Obra civil, acabamentos em geral, pisos em cerâmica, porcelanato, pastilhas. 3239-9547, obra perfeita, para não se incomodar. Vamos fazer o seguinte, eu tenho 8 minutos, não, 2 para finalizar, 6 minutos de programa. 1 minuto e meio para cada um, mas agora terei que ser implacável. Acho que ficou mais ou menos equilibrado o tempo. Ficou bem. Então, 1 minuto e meio para cada um. Quem quer? Vamos começar de lá para cá, pode ser? E o Rei? Chapa 10. Eu vou identificando a chapa... Chapa 10. É que amanhã, no nosso entender, é a hora da verdade do Internacional. Nós temos que mudar. Né? O Inter está nessa situação e o que acontece dentro de campo, as pessoas precisam saber e dar valor, é fruto do que acontece fora de campo. O Inter fora de campo é pior do que o Inter dentro de campo. Imaginem só. Né? De uma certa forma, nós podemos afirmar que essa gestão está aí uma gestão da mentira, que começou com a mentira do campeão de tudo, voltou, e, né, passando por uma série de coisas graves que aconteceram. Nós queremos apurar a fundo por que estamos assim. Por isso lançamos um abaixo-assinado para uma auditoria externa independente nas contas, nos procedimentos, nos atos do Inter. Né? Convidamos todos para assinarem, está no Facebook, na internet, no Acorda Conselho. Né? E para fiscalizar realmente, de verdade, é preciso ter independência. O Acorda Conselho, a Chapa 10, não tem nenhuma vinculação com a gestão no período de 2001 a 2016, portanto, não participou de nenhuma dessas gestões, não vai participar da próxima gestão e, por isso, tem independência assegurada para poder fiscalizar de verdade, por legalidade, transparência, democracia, fiscalização de verdade. Amanhã, dia 10, vote Chapa 10. Luciano Davi, I9, Chapa 9. O I9 Inter sempre pregou a profissionalização como discurso, e não só como discurso de campanha, mas agiu com isso fazendo a reforma estatutária do Internacional. E sempre foi muito contra, devido às nossas experiências de gestão, com relação à questão ao modelo presidencialista, que é um modelo completamente ultrapassado. Onde a frase do biênio 2015-2016 sempre foi: eu tenho a caneta na mão, eu mando no clube. Para se ver o que aconteceu no clube, na gestão do Internacional nesse último biênio. Portanto, o que nós pretendemos dentro do Conselho Deliberativo a partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem, é agora fiscalizar a implementação deste Conselho de Gestão, que já começou errado. Mesmo tendo uma cláusula estatutária que diga que são 3 eleitos e 2 convidados, se alguém do I9 fosse candidato, ele teria já convidado 5 para participar, para o sócio ter direito de saber quem serão as 5 pessoas que decidirão o futuro do Internacional no biênio 2017-2018. Portanto, amanhã a eleição é das 9 às 17, tanto para quem se habilitou pela internet, quanto para quem vai presencialmente no Beira-Rio votar. Vote no I9 Inter, na Chapa 09, para fiscalizar a implementação do atual Conselho de Gestão do Internacional. Perfeito, 1 minuto e meio, pô, tá ficando experiente já nesse negócio de latinha aí, o Luciano Davi. O Rogério Pássaro disse: todo mundo sabe que o Vitor Ramos estava irregular. Portinho. Luiz Portinho, Chapa 4, o povo do clube. O povo do clube tem as suas bandeiras bem claras aí, e não só bandeiras, nós temos ações nos últimos 2 anos, a gente agiu
por todas essas bandeiras que a gente tem contra a elitização, pela volta do torcedor, nós temos ações concretas. E uma coisa curiosa aí, nessa época de eleição, praticamente todas as chapas incluíram as bandeiras do povo do clube nas suas campanhas. Então o sócio tem que estar bem esperto, tem que analisar bem se a chapa botou aquela proposta ali, se ela age com coerência fora do período eleitoral. A gente tem inclusive a chapa 1, por exemplo, dizendo que vai fazer um setor popular, que vai tirar cadeiras atrás do gol, quando teve 2 anos para fazer e não fez. A chapa 7 é outra chapa que incluiu bandeiras do povo do clube e teve lá na administração e não fez. Então vamos ficar ligado, vamos votar em quem realmente age, não só em bandeiras, mas em quem age a favor do torcedor, contra a elitização, por mais democracia, transparência e fiscalização efetiva no Conselho Deliberativo. Eu sou chapa 4. Vocês são muito comportados, hein? Keller Kloss. Rec, primeiro te agradecer. Sócio sempre, deliberativo, chapa 3. Sempre tu tem nos brindado com espaço para falarmos sobre política educacional. Eu reitero o que eu havia dito no início, que nós estamos num momento, num turning point, num momento de virada que tem que se fazer. Infelizmente, ela não foi completa como nós imaginávamos, porque será presidente alguém que está na gestão, ou, pelo menos, vice de futebol, chapa 2, presidente do clube, chapa 1. Então, esta mudança vai ter que ser feita no Conselho Deliberativo. Nós, do sócio deliberativo, chapa 3, temos muito claro, apresentamos uma candidatura à presidência com um programa que foi apresentado aos conselheiros, disparadamente o melhor programa, e ficamos isolados, porque todas as demais chapas escolheram entre a 1 e a 2. Então não se diga que não tiveram oportunidade de votar em quem apregoava uma mudança no clube. E nós enfrentamos isso sozinho. Nós enfrentamos também essa questão da reforma estatutária sozinhos, porque entendemos que o sócio fica preterido. O nosso compromisso é com o sócio, para que o sócio possa participar mais firmemente da vida política do clube. E agora começa esta mudança no clube pelo Conselho, porque você, sócio, quando estiver votando amanhã, vai estar fazendo a filtragem lá em 2018 das 2 chapas que vão para o pátio. Porque nesta, infelizmente, as 2 chapas que estão no pátio são vinculadas a uma gestão perdedora. Então eu peço, vote sócio deliberativo chapa 03 para mudar. E para participar da promoção, continue mandando suas frases, né? Você que é um bom churrasqueiro aí, assador de carne, né? cadeiracativa@cadeiracativa.com.br. cadeiracativa@cadeiracativa.com.br. Vote certo, vá votar, até segunda.